É fato e fácil de identificarmos a realidade de que tem aumentado o número de pessoas que se autodenominam cristãs, especialmente do ramo evangélico. É muito simples, é muito fácil nós percebermos isso relacionando com a quantidade de pequenas igrejas evangélicas que têm surgido nas nossas cidades. Elas têm se multiplicado e aumentado também o número de pessoas que frequentam essas comunidades. E uma coisa que nos faz refletir sobre esse aumento do número de pessoas que se autodeclaram cristãs, cristãs evangélicas, é a reflexão a respeito da consciência que nós devemos ter dos desafios que o próprio Jesus Cristo coloca para nós, para aqueles que querem ser os seus discípulos. Ser cristão não é apenas uma questão de falar da boca para fora. Ser cristão não é apenas uma questão de frequentar uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã. Ser cristão vai muito além disso. Há exigências que o próprio Jesus Cristo apresenta para aqueles que querem ser seus discípulos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 23, Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos deixa aqui 3 exigências para quem quiser se tornar discípulo dele. Antes dessas exigências, Jesus deixa a coisa muito clara quando afirma que as pessoas o seguem porque querem. Quem quiser vir após mim não é forçado, não é obrigado, mas Jesus diz: se alguém quiser. Ser cristão não é resultado de uma pressão. Ser cristão não é resultado de uma forçação de barra. Ser cristão é um desejo e uma decisão de alguém que livremente quer se tornar discípulo de Jesus Cristo. Então Jesus já deixa a coisa aí muito clara. Quem deseja, quem quer vir após mim. Mas logo em seguida, ele então apresenta as exigências. Alguém que queira livremente seguir a Jesus Cristo vai ter que cumprir algumas coisas. E ele deixa aqui 3 condições: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e então segui-lo. Negar-se a si mesmo, abrir mão do seu próprio eu, abrir mão da sua própria vontade, abrir mão dos seus próprios planos, sonhos, para que a vontade de Jesus Cristo ela predomine na vida. É a primeira exigência que Jesus Cristo faz. Quem quiser vir após mim, que primeiro negue-se a si mesmo. Não há condições de nós seguirmos a Jesus Cristo e querermos que a nossa própria vontade, que os nossos próprios desejos predominem. Jesus já apresenta essa condição e ninguém vai ser enganado com isso. Não é algo secreto, não é algo escondido, mas que Jesus mostra claramente. Quer vir após mim? Primeiro, negue-se a si mesmo. Ser discípulo e seguir a Jesus Cristo exige essa renúncia, uma renúncia a nós mesmos, uma renúncia à nossa própria vontade, para que a vontade de Jesus prevaleça. Ninguém pode ser discípulo de Jesus Cristo achando que tudo o que acontecer tem que ser de acordo com a sua própria vontade. A primeira exigência é o do negar-se a si mesmo. A segunda exigência é a de tomar a nossa cruz, dia após dia. Não é uma coisa que você faça uma vez na vida e acabou-se. Não.
Jesus fala em tomar a cruz dia após dia. Esse tomar a cruz pode significar a consciência nossa de que nós vamos sofrer por causa de Jesus Cristo. De que nós devemos estar preparados para sofrer, porque cruz é símbolo de sofrimento, não é símbolo de felicidade, de coisa alegre, de coisa boa. Cruz era sacrifício. Cruz era algo terrível. Era uma morte terrível. Então ela é sinal de sofrimento, é sinal de luta. Então Jesus coloca essa segunda condição. Quem quiser seguir ou quem quiser vir após mim, tem que ter essa consciência. Vai carregar uma cruz e essa cruz é diária. Mas esse carregar a cruz também está relacionado com o abandono de uma velha vida, o abandono de um velho modo de vida, que nós precisamos ter essa consciência e a certeza de que isso vai ter que ficar para trás. Porque quem toma a sua cruz dia após dia, vai na certeza de que depois não pode voltar atrás. Então nós vamos ter que abandonar. Assim como nós vamos abandonar a nossa própria vontade para que a vontade de Cristo prevaleça, o tomar a cruz também significa isso. Nós vamos, dia após dia, deixando para trás um modo de vida. E um modo de vida que não é necessariamente naqueles aspectos externos que normalmente nós associamos. Bebia, deixa de beber. Fumava, deixa de fumar. É algo muito mais profundo. É algo que está relacionado com a mudança que acontece lá dentro do nosso ser. E essa mudança resulta em mudanças de atitudes, em mudanças no nosso comportamento, principalmente naquilo que diz respeito à maneira como nós tratamos, à maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Porque é o cumprimento do segundo dos dois maiores mandamentos que o próprio Jesus nos ensinou. O primeiro deles, amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. E o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, carregar a cruz é o abandono, dia após dia, de um antigo e de um velho modo de vida. É a segunda condição. A terceira e última para Jesus, então, é siga-me. Esse siga-me aí diz respeito a nós vivermos da maneira como Jesus viveu. De vivermos segundo os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Em outras palavras, é imitarmos a Jesus Cristo. É repetirmos nas nossas ações as ações de Jesus Cristo. É seguirmos os seus passos, colocarmos os nossos pés onde ele colocou, seguir o caminho que ele seguiu e agir da maneira como ele agiu. Se alguém quer seguir a Jesus Cristo, se alguém quer vir após Jesus Cristo, vai ter que cumprir essas condições. Jesus não engana ninguém. Jesus não vai ludibriar ninguém. Ninguém pode dizer que foi surpreendido por essas exigências, porque Jesus deixa essas mesmas exigências de maneira muito clara. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e então segui-lo, imitá-lo. Que nós possamos refletir sobre a nossa própria condição de discípulos de Jesus Cristo. Se nós estamos, de fato, cumprindo essas exigências que Jesus nos deixou. Porque, mais uma vez, eu afirmo, ser cristão não é apenas falar da boca para fora. Ser cristão é cumprir essas exigências do Senhor. Temos nos negado a nós mesmos? Temos assumido a nossa cruz dia após dia? Temos seguido os passos do Senhor Jesus Cristo? Nossas vidas refletem para as outras pessoas a luz de Jesus Cristo? Ser cristão é isso. Ser cristão é cumprir aquelas exigências que Jesus deixou para qualquer um que livremente queira segui-lo. Jesus não vai surpreender ninguém. Ninguém vai
se surpreender com exigências ocultas, mas as coisas são muito claras. Que nós possamos pensar a respeito disso, que nós possamos refletir na nossa vida cristã, a respeito da nossa vida cristã, a partir desses critérios que Jesus deixou para quem quisesse segui-lo. Que as respostas que nós venhamos a encontrar sejam respostas positivas. Sim, estamos negando a nós mesmos. Sim, estamos carregando a nossa cruz. Sim, estamos seguindo os passos do nosso Mestre. Que Deus assim nos abençoe.